Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Jomar Gontijo e Eurípides. Boa noite. Com a palavra os facilitadores. Boa noite a todos. É sempre para nós uma alegria também estar aqui nesta casa de amor, nesta casa de acolhimento, agradecendo a todos a presença nesta noite, agradecendo também aos nossos amigos internautas, os amigos de casa que nos acompanham pela internet, desejando também a todos um bom estudo aqui junto conosco. Para nós iniciarmos esse estudo, boa noite, Jomar. Eu passo a palavra ao Jomar para aqui nos ofertar com a primeira pergunta. Boa noite a todos. Uma alegria novamente estar nessa casa, essa oportunidade maravilhosa de servir. E vamos para a primeira pergunta. É uma pergunta de alguém que fez hoje. A gente sempre prioriza as perguntas da noite. E é uma pergunta muito interessante, talvez pergunta de muitos de vocês aí. O que acontece com o espírito do médium no exato momento que ele está incorporado por outro espírito, numa sessão mediúnica? Ele fica nesse momento com dois espíritos. O espírito dele fica como? Dois espíritos no mesmo corpo? Então é uma pergunta muito interessante. Para tentar esclarecê-la, primeiro eu gostaria de saber o seguinte: quem está vindo pela primeira vez aqui, levanta a mão. Tem algumas pessoas. Então vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, médium é o nome que Allan Kardec dá à pessoa que tem uma capacidade de sentir maior ou menor grau a influência dos espíritos. Nessa conceituação, todos nós somos médiuns. Só que essa nossa capacidade, que é chamada mediunidade, da maioria é menor, é pequena. E tem alguns que têm uma sensibilidade mediúnica maior, que a gente chama de médiuns ostensivos. Quando ele fala aqui, está incorporado, a incorporação é um nome até inadequado para esse tipo de mediunidade. É comum a gente falar incorporado, porque muitas vezes o médium, nesse tipo de mediunidade, ele assume, digamos assim, trejeitos diferentes do dele. Fala com sotaque, fala de um jeito estranho, e aí a impressão que dá é que ele está incorporado. Allan Kardec chama esse tipo de mediunidade de psicofonia. É porque o espírito usa do aparelho fonador, de todo esse aparelho que o médium tem para fazer a comunicação. Como tem o médium psicógrafo, que é aquele médium que o espírito usa de sua mão, digamos assim, para poder escrever uma mensagem, como a gente vê no Chico Xavier psicografando mensagem. Então, e uma sessão mediúnica é uma reunião própria, aonde vai haver a comunicação com os espíritos. Então ele pergunta o seguinte: aquele médium que está ali, como que se incorporado por um espírito, ou seja, um espírito utilizando do aparelho fonador do médium para dar uma mensagem, o que acontece com o espírito do médium ali? Será que o corpo tem dois espíritos? Essa é a questão que ele pergunta aqui. Então, a minha resposta vai estar fundamentada em dois livros principais. É muito importante a gente referenciar aqui de onde que vem a resposta, porque permite vocês um estudo mais aprofundado. Porque o que acontece? Alguém te falar alguma coisa, seja Jomar, ou Eurípides, ou outra pessoa,
é uma coisa. Você ler o livro e estudar, o seu conhecimento vai ser muito mais profundo e sólido. Porque quando, por exemplo, seja o Allan Kardec que escreve sobre o tema, ou seja o André Luiz, que é um espírito desencarnado que escreve sobre o tema, eles falam muito mais do que eu vou conseguir explicar aqui. Por mais que eu me esforce de tentar explicar essa questão, se vocês lerem os livros, vocês vão aprender bem mais. Então, o primeiro livro aqui para vocês lerem é um livro chamado Livro dos Médiuns. É um livro que o próprio Allan Kardec escreve, é o livro fundamental para a gente entender a mediunidade, e ele vai explicar como é que acontece a psicofonia, a psicografia. Allan Kardec, inclusive, inaugura esse estudo dando nomes, são nomes que ele cria, inclusive o próprio nome médium é o nome que ele cria. E o segundo livro, mais moderno, que eu recomendo a leitura de todos, apesar de ser um livro mais difícil de entender, é o livro chamado Mecanismos da Mediunidade. Esse livro, ele foi escrito por um espírito que se chamou de André Luiz, não é o nome dele verdadeiro, mas ele escreveu isso através da mediunidade do Chico Xavier. É um livro fantástico, quem quiser aprender mediunidade não pode deixar de ler. Falei tanto e nem respondi ainda. Então vamos à resposta. Não é incorporação, por isso é que a gente pensa que tem dois espíritos no mesmo corpo. O processo mediúnico é um processo de sintonia, é um processo que, algo parecido que na física a gente chama de ressonância. É o mesmo processo que permite, por exemplo, um sistema transmissor de uma rádio lá em cima do Costa Rangel, lá no centro, emitir uma onda portadora, eu receber essa onda portadora no meu celular ou no meu radinho aqui, e decodificar essa onda e a voz da pessoa sair aqui no radinho. Da mesma forma de uma TV, tem uma estação transmissora lá no Morro das Antenas, transmite uma transmissão de uma TV, eu tenho uma TV aqui cuja eu vejo a imagem e a voz da pessoa lá dentro. Agora, porque eu estou recebendo a voz num rádio ou vendo numa TV, será que aquele espírito está incorporado na TV? Será que ele está incorporado na rádio? Um índio até fala, nossa, será que o espírito está ali dentro? Não, a gente sabe que está transmitindo e o rádio é um receptor daquela informação, que há uma ressonância magnética numa determinada frequência, 104 kHz, 104 MHz, não sei quantos kHz, é uma medida de frequência que faz com que aquele aparelho receba aquela informação. O médium é como se fosse um aparelho de TV, um rádio, que ele sintoniza com o espírito, e o espírito pode transmitir aquelas informações pelo médium. Esse espírito que está aqui incorporado, ele pode até estar em outro lugar. Um espírito pode estar num outro lugar no espaço, por exemplo, vamos pensar lá no Rio de Janeiro, aí o médium se concentra, há uma ligação espiritual, digamos assim, eles entram em sintonia, e esse médium aqui muito apurado pode escrever uma mensagem desse espírito, ou pode falar uma mensagem desse espírito, sem que esse espírito esteja propriamente no médium. Ah, mas pode haver incorporação? Pode o espírito estar ao lado dele, e pode até o espírito ficar no mesmo espaço do corpo físico do médium. Isso não tem problema, porque o espírito, ele não tem a matéria como essa matéria aqui nossa. Um espírito atravessa essa parede, atravessa esse corpo, sem problema nenhum. Porque a dimensão, digamos assim, por não ter uma palavra melhor, onde está o perispírito, que é o corpo espiritual
né? Ele está numa dimensão diferente dessa matéria, e essa matéria não é barreira para ele. Então o espírito pode ocupar o mesmo espaço do corpo físico, ocupar o espaço dessa mesa, ou ele pode estar distante. E mesmo assim o fenômeno mediúnico, chamado aqui de incorporação, acontecer normalmente, tá? Aproveitando aqui a deixa do Jomar em relação a essa questão mediúnica, em relação à questão de incorporação, há uma pergunta que nos chega sobre o que se entende por desenvolvimento mediúnico. Dentro do que o Jomar colocou, da capacidade, da condição do determinado médium de receber uma certa comunicação de um espírito na condição que ele estiver. Então, assim, o que vem a ser para nós entendermos o que se entende por desenvolvimento mediúnico? Tem um livro que chama justamente esse tema, Desenvolvimento Mediúnico. Ele é do Edgar Arnon. Ele fez uma compilação, um esclarecimento ali sobre o livro dos médiuns, que o Kardec codificou, que é considerado o livro dos médiuns, todo esse manancial de instrução aos médiuns. Cabe-nos, para quem quer saber um pouco mais, compreender, estudar o livro dos médiuns. Então, esse livro, Desenvolvimento Mediúnico, de Edgar Arnon, ele vem trazer essa explicação, a forma correta, o meio mais prático de como nós podemos desenvolver a mediunidade. Então, ele diz assim: costuma-se designar o termo desenvolvimento mediúnico para referir-nos aos exercícios práticos de mediunidade. No entanto, o desenvolvimento mediúnico propriamente dito é muito mais, pois desenvolver a mediunidade é aprimorar-se, evangelizar-se, progredir moral e intelectualmente, para aumentar as condições psíquicas e espirituais, no sentido de entrar em contato com espíritos mais evoluídos. Quando o Gilmar colocou aqui a respeito de o espírito às vezes está lá num certo local, igual ao Rio de Janeiro, igual ele colocou, não necessariamente, igual ele colocou muito bem, é necessário que o espírito esteja aqui próximo para que essa sintonia ocorra. Ele pode estar distante. Até mesmo assim, para o médium ostensivo, num trabalho mediúnico, numa reunião mediúnica assim propriamente dita, há espíritos muito trevosos, em condições muito assim maldosas, vamos colocar esse termo, que o médium ostensivo ele não tem a condição de trazê-lo próximo a ele, porque pode acarretar distúrbios no próprio médium. Então isso é feito à distância, a espiritualidade superior ela interfere nisso e faz a conexão à distância para que isso aconteça, para que o médium não sofra determinadas situações. Então desenvolver a mediunidade, esse desenvolvimento mediúnico, significa dar seguimento, ampliar, fazer crescer, tornar mais forte essa conexão do médium com os espíritos mais esclarecidos. O médium buscar, através desse se desenvolver, se conhecer melhor, conhecer o seu potencial, de que forma ele pode estar se conectando, ou seja, buscando a vibração mais elevada, porque estaremos sujeitos, conforme coloca para nós no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, se os espíritos nos influenciam. E aí, na resposta, os espíritos vêm nos dizer: de tal ordinário que eles vos dirigem. Então, se nós não começarmos a ter essa percepção de elevar os nossos padrões comportamentais, esta nossa moral, buscar uma vida mais plena, pautada no amor, no Evangelho, dificilmente nós vamos compreender de que forma podemos assim desenvolver, ou seja, capacitar-nos melhor para ter uma ligação mais profunda, mais afíqua com os espíritos mais esclarecidos. Se nós não buscarmos isso, estaremos sintonizando, conforme o próprio Cristo nos diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Ou seja, diga-me com quem está sintonizado,
quais os seus pensamentos, aí a gente vai avaliar nossa conduta, nossos pensamentos no dia a dia, da forma que chega, com quem que a gente está sintonizando. Se a gente está andando meio entristecido, se a gente está andando meio cabisbaixo, se a gente não consegue elevar os nossos pensamentos, o nosso padrão, a nossa vibração, nós estamos ali dando sentido, dando comunicação, vamos colocar assim, dando vazão a esses companheiros menos esclarecidos, que também está na mesma vibração que às vezes nós andamos com eles, né? Por isso o Cristo disse, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Diga-me para que sentido, em que sentido estão as suas vibrações, em que sentido está dando vazão aos seus sentimentos, às suas energias que você está captando, né? Então, buscar esse desenvolvimento também vai nos ajudar a compreender um pouco mais do que podemos fazer melhor. Porque o próprio Cristo nos diz assim, vós sois deuses, podeis fazer tudo isso e muito mais. Mas como, né? Lá no livro Missionários da Luz, o espírito Alexandre, que é o mentor espiritual do André Luiz neste livro, ele narra para nós o que vem a ser a mediunidade, e aí ele nos coloca nisso, no capítulo 9, sobre o que é a mediunidade, ele coloca essa percepção da gente ter esse entendimento de analisar justamente isso, porque ele coloca assim para nós, que nós, para querer a presença dos bons, nós temos que nos tornarmos bons, para que nós queiramos a presença dos esclarecidos, nós também temos que nos esclarecer. Então não adianta a gente querer companhias mais elevadas se a gente não busca o meio eficaz de fazer isso. Aí a gente gosta de enfatizar, porque tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que ela é a chave para nós poder, assim, né, Jomar, buscar esse meio prático. Santo Agostinho diz isso para nós, lá na pergunta 919, onde Kardec pergunta qual que é o meio prático, qual a forma, de que jeito, como podemos melhorar nesta vida. E aí ele já diz, elevando os pensamentos, analisando os nossos atos, analisando a nossa vida e tentando, no dia a dia, analisar aquilo que hoje eu pequei, eu errei, eu vacilei, vamos colocar assim, o que eu posso melhorar amanhã? Então, hoje, pensar no amanhã nesse sentido, o que eu posso amanhã fazer melhor do que eu fiz hoje? Então, esse desenvolvimento da mediunidade, o Jomar colocou o que é a mediunidade, e aí nós vamos entendendo como podemos auxiliar mais, servir mais, ser mais útil. Quando Francisco de Assis nos diz assim, que é dando que se recebe, aí nós temos que analisar que ninguém dá aquilo que não se tem. Nós só doamos aquilo que nós temos, ou seja, o que nós somos. Então, desenvolver a nossa mediunidade, o que é esse desenvolvimento mediúnico é justamente isso, aprimoramento. É a gente entender os processos da vida, entender o porquê, o que é médio, o que é mediunidade e o que eu posso fazer para melhorar. O João Mar deu exemplo do livro dos médiuns, também do livro Mecanismos da Mediunidade. Eu falo aqui para vocês também desse livro Desenvolvimento Mediúnico do Edgar Arnaud. E há outros livros também na conduta espírita para nós termos esse entendimento. O próprio André Luiz tem um livro que chama Sinal Verde, também o Conduta Espírita, que traz um bom ensinamento para nós médios nessa nossa caminhada, para o entendimento das questões mediúnicas, não é assim, Gilmar? E além do desenvolvimento, né, que é muito importante, a fala dele, que é uma coisa que leva vidas, não uma vida só, nós temos que aprender a educação mediúnica, porque muitos já vêm com essa mediunidade ostensiva, e aí ele tem que educá-la, ele tem que aprender a educar a própria mediunidade para que ela não atrapalhe a sua vida, que ela seja realmente uma bênção de luz e não traga dificuldade para ele. Uma pergunta simples: os aparelhos que detectam, detetores de espíritos, funcionam? Então, hoje existe, né, comunicação dos espíritos através da televisão, através do telefone, hoje através do celular.
e a gente vê aí pesquisadores estudando isso. De tudo que a gente conhece sobre o assunto e já lemos, atualmente a tecnologia da ciência, a tecnologia dos encarnados, a nossa tecnologia, não construiu ainda um aparelho que fosse sensível o suficiente para captar a dimensão espiritual, né? Alguns desses, e já houve experiências que espíritos apareceram na televisão, suas vozes apareceram no gravador, mas é alguma coisa que desde a época de Kardec já se conhecia. Na época ele tratou no Livro dos Médiuns como escrita direta. O que era escrita direta? Era um fenômeno, na época não tinha nada disso, né? Televisão, nem telefone, nem nada. Então ele pegava um papel em branco, colocava dentro de um cofre, e aí depois da sessão mediúnica, ele tirava o papel dentro do cofre e lá estava escrito uma mensagem. Aí ele se perguntava, como é que o espírito consegue fazer isso? Ele vai explicar lá também no Livro dos Médiuns os efeitos físicos. Os efeitos físicos, ele usa uma matéria biológica do próprio médium, que depois outros estudiosos denominaram ectoplasma. O ectoplasma, André Luiz nos fala que é uma matéria do interior das nossas células. Então, esses ectoplasmas, que muitas vezes saem do nariz, da boca, né, dos orifícios do médium, ele é invisível, pode ser invisível, mas pode se tornar branco, branquicento. E é esse fluido, digamos assim, esse material do médium, de médiums chamado efeitos físicos, que permitem os efeitos que são visíveis por todos. E esses fenômenos são conhecidos em toda a história da humanidade. Desde fenômenos, por exemplo, chamado de materializações, que espíritos se materializam. Lá no Museu de Roma, dedicado aos mortos, tem vários desses fenômenos. Tem materialização de mãos dentro de cera, que materializam lá uma mão de um espírito. Tem fenômenos de levitação, tem fenômenos de levitação de mesa, que a mesa levanta, tem fenômenos de mesinhas girando em torno. Então, são vários tipos de fenômenos que existem, materiais, observáveis por todos. Aliás, o Espiritismo começa na observação desses fenômenos. Então, mesmo que seja um aparelho muito sensível, né, um rádio, um telefone, alguma coisa, precisa ainda de um pouco desse ectoplasma, precisa de uma quantidade mínima, que inclusive você pode fornecer, eu posso fornecer. Por isso que esses aparelhos sempre precisam de pessoas que possam fornecer esse ectoplasma e espíritos que possam utilizar esse ectoplasma para esses aparelhos detectores funcionarem. Então, o aparelho sozinho, sem que haja um médium de efeito físico, sem que haja um médium que possa ceder ectoplasma para o fenômeno acontecer, não é possível ainda na tecnologia terrena. Pelo menos não que eu conheça. Como fazer para nos manter livres das influências espirituais negativas? Uma pergunta que todos nós queremos, né, Jomar? Muda de planeta, o Jomar está dizendo aqui. Como fazer para nos manter livres dessas influências espirituais negativas? Bom, os espíritos são atraídos pela simpatia que exercemos uns para com os outros. Nós atraímos para junto de nós as pessoas que afinizamos com elas. Aqueles que nós temos alguma repulsa, alguma situação que a gente não gosta, a gente está sempre assim na condição de não querê-los perto de nós, não é mesmo? Então os espíritos, eles estão conosco pela simpatia
que nós oferecemos a eles. E como nós podemos fazer para evitar esse contato, vamos dizer assim, estar nesta mesma sintonia? Elevando os nossos sentimentos, os nossos padrões vibratórios, através de uma oração, através de uma boa leitura, através da prática do bem, através da ação na caridade, através de buscar aqui na casa espírita um trabalho edificante, através de fazer aquilo que o Cristo nos pede. Quando Ele nos diz assim: se fizestes, por exemplo, destes de beber a quem tem sede, de comer a quem tem fome, se visitastes os enfermos e por aí vai, ali nós já vamos nos entendendo que aqueles que às vezes estão nessa sintonia conosco, eles vão percebendo a nossa mudança comportamental, eles vão percebendo assim a nossa alteração, a nossa mudança, a nossa situação nova, conforme o próprio Paulo de Tarso nos ensina a mudança de comportamento através da mudança de atitude do homem velho para o homem novo, esta nova caminhada, essa nova oportunidade, nós vamos assim tentando elevar esses nossos pensamentos. Assim, entregamos ao domínio das sensações. Quando entregamos ao domínio das sensações, nós damos este vazão a esses companheiros. Quando a gente tem esses vícios, esses sentimentos arraigados ainda nas paixões, nas questões terrenas, nas questões, assim, por exemplo, dada ao fumo, ao vício do álcool, nós vamos saber que junto de nós estaremos estas vibrações, né? Tem um livro do Herculano Pires, mas o Gilmar estava conversando um pouco aqui sobre Herculano Pires, que também ele é pouco estudado no meio espírita, mas deveria ser mais estudado. Aproveitando, lembrando que hoje, dia 2 de abril, comemora-se os 109 anos do Chico Xavier, se ele estivesse encarnado aqui entre nós, né? Mas, voltando à questão do Herculano Pires, tem um livro dele que chama Vampirismo, e ele vem nos colocar justamente estas questões das influências relacionadas aos vícios que ainda trazemos juntos de nós, dessas questões que ainda deixamos nos levar. E lá ele fala sobre uma questão que um bêbado às vezes cai na rua e aí as pessoas perguntam assim: nossa, bebeu tanto, caiu e nem machucou. E aí a gente pensa assim, será que ele também tem a proteção espiritual? Tem. E tem também daqueles que não querem deixar o seu copo quebrar. Porque se quebrar o copo, né, Gilmar? É menos um para eles influenciarem, para eles agirem sobre eles, para que eles possam tomar a sua bebida diária, a sua bebidinha de todo dia, né? Então, justamente, igual eu falei mais um pouco antes, na pergunta 459, quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam. E aí a resposta é que de tal ordinário que eles nos dirigem. Então, se nós deixamos assim as nossas influências serem nesse sentido, levando de acordo com a nossa vibração, com a nossa sintonia, nós vamos sempre estar conectados com isso. Então, a busca pelo padrão vibracional, a moral, elevar o nosso padrão moral, buscar essa sintonia com os amigos espirituais, que o próprio Cristo disse que não seria fácil, porque a porta estreita e a porta larga, nós ainda estamos mais sujeitos à porta larga, que é as perdições, as questões do mundo, quando o Cristo já vem nos dizer que a felicidade não é deste mundo, e a gente ainda está querendo caminhar por essa porta larga, buscando as coisas ainda que não nos trarão a felicidade futura, né? Não estou dizendo que nós devemos deixar o trabalho, que nós não temos que deixar de buscar as coisas que necessitamos, mas saber viver com isso. Não é querer que as coisas nos dominem, e sim nós dominarmos as coisas, né? Saber o que é o que é lícito e o que é o que convém, conforme o Paulo de Tarso nos ensina. Então, esse aprimoramento da nossa moral também vai cair nesse sentido de a gente evitar estar se sintonizando com
esses espíritos ainda que nos querem mal. Se nós no dia a dia temos pessoas que nós ainda não sintonizamos bem com eles, não os desejamos bem, ainda não aprendemos conforme o Evangelho vem nos trazer e o Cristo vem nos trazer a amar-nos uns aos outros. Emmanuel diz assim para nós que se não temos a condição ainda de apertar a mão do outro, pelo menos oramos para ele. E aí vem Jesus nos ensinar que devemos orar também aos nossos inimigos, porque fazendo por ele estamos recebendo, porque é fazendo pelo outro que nós vamos receber, né? Como eu disse mais cedo, é doando que se recebe. Então, essa questão de nos livrar das influências é pautar numa vida mais digna, mais amorosa, sensibilizando-nos nesta busca assertiva de errar menos e acertar mais, trazendo para dentro de nós a verdadeira paz, que é a paz de consciência daquilo que realmente eu tenho certeza que fui tranquilo, que foi legal e não prejudiquei ninguém. Eurípides, pensando nessa pergunta, né, como nos livrar das más influências, eu lembrei de um conto que o meu primo Eli, que está ali no fundinho, me contou, que faz a gente refletir sobre isso. Ele disse que uma vez ele pediu a Deus, para Deus dar tudo que ele mereça, tudo que ele merece, Deus proporcionasse para ele. Ele disse que aconteceu tanta coisa ruim na vida dele, que uma semana ele mudou a prece e falou assim, que Deus me deu o que eu suporte, o que eu consigo suportar. Então a gente fica pedindo para nos livrar das más influências. Mas será que essa é a verdadeira prece? Quer dizer, será que a gente não deveria pedir para que Deus nos dê força e nos oriente para que, suportando as más influências, a gente possa permanecer mais forte, a gente possa aprender com elas, ou que a gente possa transformar essas más influências em boas influências? Porque quando eu brinquei, mude de planeta, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, essas influências, elas fazem parte do nosso planeta, né? Jesus, alguém mais superior ou mais evoluído que Jesus? Jesus, entre os seus apóstolos, ou seja, o pessoal mais chegado dele ali, teve um traidor. Jesus. Será que ele não sabia que ele seria traído? Ele sabia, ele falou, mas ele não se livrou da má influência, ele não rejeitou Judas porque sabia que Judas ia traí-lo, né? Então, o que acontece? Nós, muitas vezes, reencarnamos e estamos aqui, para o mundo de relação. Porque a gente sabe que no mundo espiritual nós vamos ficar perto daqueles que nos são chegados, perto daqueles que nos têm sintonia. Então, muitas vezes, lá, se a gente for bem evoluído, ou mais ou menos evoluído, talvez a gente não tenha influência maléfica. Aqui na vida é o momento da gente receber influência maléfica e aprender a lidar com ela. Então, talvez não é como nos livrar das influências maléficas, mas é como resistir a elas. É como não deixar nos levar para ela. É como não cair diante delas. Porque se a gente quer evitar os sofrimentos do mundo, os desafios do mundo, nós não vamos conseguir, porque a gente reencarnou para enfrentá-los. Tá? Só um comentário. Só para enfatizar o que você colocou, Gilmar, porque, na verdade, o Cristo nos pede o quê? Amai-vos uns aos outros. E esse amar no sentido da gente entender o momento de cada um, o momento evolutivo do outro. E esses irmãos menos esclarecidos, vamos colocar assim, que às vezes vêm nesse sentido nos influenciar, porque às vezes eles querem também não nos deixar caminhar.
E a nossa caminhada ela tem que ser pautada na perseverança, igual o próprio Cristo coloca, na vigilância constante. Porque nós é que vamos fortalecer-nos na nossa caminhada para que a gente não venha cair nestas tentações, nesses abalos, vamos colocar assim, que eles tentam nos atingir. Mas, na verdade, não é querer que eles afastam de nós, é querer que nós melhoremos para que eles vejam em nós o exemplo e eles também busquem melhorar. Porque isso é amar-nos uns aos outros. Se a gente melhorar, eles vão ver que nós melhoramos e vão tentar querer nos seguir ainda. Aí eles também vão progredindo. Assim é a caminhada nossa, né? Quando Jesus nos convida a ser o bom pastor, a resgatar as ovelhas perdidas. De que forma? Amando-nos uns aos outros. Boa noite. Gostaria de saber se quando desencarnarmos temos a mesma forma que tínhamos aqui na Terra. Infelizmente, sim. Quem desencarnar vai ter a mesma aparência. As entradas do mesmo jeito, né? Quem já tiver carequinha vai chegar lá, olhar no espelho, ver que continua careca. Como nossos entes queridos nos reconhecem? Além da frequência, nos reconhecemos pela forma física? Sim. O que acontece? No estudo de hoje, nós vamos ver, né, que a vida no mundo espiritual é uma continuação da vida aqui. Então, apesar do perispírito, que é esse corpo espiritual, né, mais uma palavrinha nova, perispírito é o em volta do espírito, peri do grego é em volta de. É uma palavra que Allan Kardec criou que se refere ao corpo espiritual. Então o espírito não chega de lá e não é uma chama, uma luz, não, ele vai se ver num corpo. Inclusive, é interessante isso, né? Faz parte do corpo espiritual da pessoa a roupa. Né? Você não vai se ver nu lá, você vai se ver vestido. Eu, por exemplo, como uso o anel de casamento aqui, eu vou me ver lá com anel de casamento. E com tudo que aquilo que está marcado na nossa consciência, que eu sou, lá eu plasmo isso no meu perispírito. É claro, e aí vem a coisa boa, viu, Eurípides? Que com a evolução, a gente vai poder ir transformando o nosso perispírito. Ele é muito mais maleável do que essa matéria corporal. Mas eu vou poder, por exemplo, lá rejuvenescer. Eu vou poder colocar um perispírito mais jovem, né? E eu vou poder, quando tiver já ter lembranças de minhas outras vidas, que também não é assim de repente, desencarnou, lembrou das vidas todas, não é assim. Mas quando eu conseguir ter evolução, compreensão, consciência, para lembrar de outras vidas, eu vou poder inclusive modificar o meu perispírito para ele ter aparência de outras vidas que eu tive. O Emmanuel, que é o orientador espiritual do Francisco Cândido Xavier, do Chico, que você lembrou, né? Ele, na última vida dele, foi o padre Emanuel da Nóbrega, aqui do nosso Brasil, do início lá da colonização. Mas ele preferia aparecer por Chico como o senador romano Públio Lentulus, inclusive com aquelas toga romana, não sei se chama toga aquilo, aquele pano que os romanos vestiam o corpo inteiro, né? Não era uma roupa igual a nossa. Então ele aparecia assim para o Chico, por preferência pessoal dele, que ele já tinha consciência dessa vida passada dele, há mais de 2000 anos, e ele se manifestava assim. Quem tinha vidência o via dessa forma, como Chico o via, né? Então, apesar do perispírito ser muito maleável, no momento do desencarne nós vamos nos apresentar lá exatamente como éramos vivos.
Nós, se nos olhássemos no espelho lá, viríamos exatamente como somos. E alguém que nos conheça ou que não conheça e nos visse, viria também a gente na mesma aparência física. Né? Nós vamos falar isso, por incrível que pareça, os espíritos recém-chegados no mundo espiritual, geralmente têm fome, têm sede, ficam sujos, né? Tem que pentear cabelo, até que eles vão se conscientizando da nova realidade espiritual. Quem quiser ler um livrinho muito didático para saber o que acontece no mundo espiritual, e principalmente nos primeiros momentos, que André Luiz escreveu esse livro, principalmente quem tem o conhecimento só do catolicismo, que é a religião que mais tem adeptos no Brasil, leia um livrinho, ele é fininho, gostoso de ler, chama E a Vida Continua. É o último livro da coleção do André Luiz. Ele conta exatamente um casal católico que desencarna, e eles não percebem que morreram, que desencarnaram, e vão para um hospital. E os enfermeiros lá e médicos vão contando para eles aos poucos o que aconteceram com eles. É um livrinho pequenininho, muito legal, vocês podem ler. Tá? E a Vida Continua, André Luiz, Chico Xavier. Quem causa obsessão em quem? Geralmente nós colocamos que nós estamos assim sendo obsedados, mas pode ser ao contrário também. Às vezes nós, na condição nossa, nós também obsedamos alguém. De que forma? Um exemplo para isso, às vezes a gente perde um ente querido e a gente realmente sente, lamenta e passa por esse momento, mas a gente fica aqui o chamando, querendo perto da gente, e não entende que ele está num outro processo, que ele precisa continuar a sua trajetória, que o mais viável e o que é mais sensato, que a espiritualidade nos sugere, é orarmos uns por eles, né? É levar esse sentimento nosso por eles através dessa oração. Então, a obsessão, de uma maneira assim bem simples, nada mais é do que alguém muito ligado a outro, seja por um pensamento, seja por um objeto, ou uma pessoa, ou uma ideia. Então, a gente até está acostumado de ouvir no dia a dia falar, fulano está obcecado por aquilo, né? Então, são situações assim. E o obsessor, na verdade, é apenas alguém como nós, com seus sofrimentos, com seus desenganos, com seus desequilíbrios, certamente por situações que às vezes nós participamos e deixamos isso acontecer. Então, há a situação de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Nós aqui às vezes obsedamos um companheiro de caminhada, um chefe, um pai, um irmão, alguém qualquer. E também de desencarnado para desencarnado. Há situações no mundo espiritual, isso nos acomete todo o tempo nas nossas reuniões mediúnicas, de companheiros perseguindo companheiros no mundo espiritual também, levando eles para situações descabidas, vamos colocar assim. Da mesma forma que um obsessor tenta aqui nos tirar da nossa caminhada. Da mesma forma que às vezes a gente está lá no nosso trabalho de olho na função do outro, de olho na oportunidade do outro, não entendendo o nosso processo. Isso também é um processo, vamos dizer assim, obsessivo. Nós estamos tentando tomar o trono do outro, vamos colocar assim. Então, obsessão há de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado também. Nós também, às vezes, estamos aí tentando atrapalhar a caminhada de outros, né? Então, procurar esse entendimento, quem está obsedando quem, eu sei, quem está obsidiando a quem, nós vamos compreender, né, Jomar, que há várias formas
que o mais sensato é a gente buscar, tentar suavizar as nossas mentes, nossa conduta diária. No finalzinho do tempo, né? Mas eu vou tentar responder essas aqui, que são de hoje. Vou tentar responder bem rápido, são 3 perguntas em uma só. Então, quanto tempo leva um espírito para desencarnar? Não há padrão, tá? Você pode demorar alguns minutos, ou talvez até centenas de anos, né? Não há um padrão. Há um período aí que Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, chama de perturbação, que é um período que o espírito não sabe bem a realidade que ele está. E alguns espíritos ficam presos no corpo, nessa perturbação, durante anos, né? A gente vê muito estes casos em suicidas. Por isso que o Espiritismo ele é contra a qualquer forma de suicídio por causa de uma das consequências dele. São várias, que não dá para a gente especificar. Ele, né, o Espírito, pode enviar sinais, nos enviar sinais após a morte do corpo? Pode, é a mediunidade. A mediunidade permite que os espíritos desencarnados comuniquem-se conosco. Há um período que ele pode ficar entre nós? Pode também. Né? O espírito que ele não é alertado, está nesse processo de perturbação, ele pode ficar na casa, ele pode ficar entre nós, enquanto ele não se conscientiza da nova realidade e vai, digamos assim, para aquela faixa espiritual mais adequada para ele no mundo espiritual. Não dá para a gente explicar muito, mas alguma coisa a gente fala na palestra de hoje. Nós agradecemos a todos, então, a presença nesta noite, aos nossos amigos internautas. Convidamos daqui a pouquinho o João Marco à palestra. Passamos a palavra para a Ana no cerimonial.